Fala, fiel, tudo jóia? A gente novamente de volta no canal, trazendo para vocês um giro de informações do Corinthians. E vamos iniciar falando dessa vitória extraordinária do Timão fora de casa, no Rio Grande do Sul, contra o Grêmio, fechando aí a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Timão ganhou aí de 3-0. Golaço de Roberto cobrando pênalti. Depois o Charles, meio campista do Corinthians, fez o segundo. E Memphis Depay fez uma pintura, desenhou, rabiscou e fez uma pintura de gol de bicicleta, fechando aí, decretando o placar do Timão de 3-0. Corinthians cresceu demais nessa segunda etapa do Brasileirão, principalmente com a chegada de Memphis Depay, André Carrillo e o goleiro Hugo Souza. Corinthians teve uma evolução, uma arrancada no campeonato histórica, nunca visto antes. Timão teve um aproveitamento aí em 10 jogos, 9 vitórias consecutivas. E fez com que o Timão chegasse aí até uma pré-Libertadores e classificado também para a Copa do Brasil. De pré-rebaixado a pré-Libertadores, né, gente? Muita gente da imprensa, comunicador, pessoas que analisam futebol, apresentador, dava aí como certo que o Corinthians cairia para a segunda divisão do Brasileirão, mas não. O Corinthians teve aí um segundo turno perfeito na reta final. Arrisco eu, se tivesse mais 10 jogos, o Corinthians seria campeão brasileiro, porque com a orquestra como tá tocando tudo numa nota em sintonia, o Corinthians não perde mais pra ninguém com esse time. E Roberto, uma fase extraordinária. 15 gols no Brasileirão, ele e o Alejandro. Então, um dos artilheiros do Brasileirão. Memphis Depay, um cara assim, outro nível de jogador. Joga demais da conta. André Carrillo jogando uma bola redondinha no meio de campo com... na verdade, o Tega Ramon Dias acabou acertando o meio campo do Corinthians. Com Ranieri, Bruno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro. No ataque, Memphis Depay e Roberto. E Roberto acabou sendo um dos artilheiros do Brasileirão, ao lado do Alejandro. Completou com a camisa do Timão 57 gols. E é o artilheiro da temporada 2024 no Brasil, com 31 gols. Ele tinha 30, marcou hoje, mais um, foi para 31. Pedro do Flamengo, que se machucou já tem algum tempo, só volta jogando que vem, tem 30. E o Roberto foi a 31. Então, artilheiro da temporada no Brasil. Cara, que pena que, sinceramente, eu não acredito que esse trabalho terá continuidade, porque o futebol inglês está de olho no Roberto. O Roberto tem apenas 23 anos e tem um sonho de jogar a Premier League. Eu acho que ano que vem ele vai embora. Segundo o presidente Augusto Melo, né, que ele não vai embora de jeito nenhum, que faz parte do projeto do Corinthians. Não acredito nisso, porque nossa moeda é desvalorizada. Se chegar aí um time europeu, Nottingham Forest, né, chegar aí, por exemplo, o West Ham, e colocar em cima da mesa do Corinthians 30 milhões de libras, que corresponde mais ou menos aí quase 200 milhões de reais, e o Roberto não vai ficar, até porque o jogador joga onde ele quer. E se ele ficar no Corinthians, por exemplo, se machucar, aí o Corinthians não fatura com ele. Então, o Corinthians é um clube que está muito endividado, precisa faturar e não tem como segurar se chegar uma proposta aí de 30 milhões, 35 milhões de libra, porque é muito dinheiro. Mas só que o Corinthians precisa estar de olho no mercado. Precisa de já estar olhando algumas coisas em vista. Aí eu vi nas últimas horas saindo aí Richarlison, o conhecido aí popularmente chamado como Pombo, né? O Anderson Talisca. Eu acho que o Corinthians tem que ter cuidado para não ir no mercado afobado e acabar aí trazendo jogador fora do contexto corintiano. Por quê? O Corinthians tem uma característica de jogo, então precisa trazer jogador mais ou menos dentro dessas características. Senão o cara chega também não dá certo. O Memphis é um cara que gosta de jogar na infiltração, jogar mais de centroavante, e o Yuri já não gosta. Então deu certo que o Memphis Depay faz o pivô, prende os dois zagueiros, e o Yuri passa em velocidade, batendo, cruzando, armando, né? Driblando.
Então, deu certo. Mas nem toda a contratação que o Corinthians vai fazer vai dar tão certo como deu o Memphis Depay. Que jogador, um nível, um outro nível. Então o Tigo ele tá bem acertadinho. André Ramalho chegou no Corinthians. Nossa senhora, essa defesa melhorou muito. A defesa, o Corinthians é um dos objetivos do Timão é contratar um belíssimo zagueiro. André Ramalho pode jogar no Corinthians como titular porque tem muita bola. Mas só ele. Gustavo Henrique eu acho que não dá pra jogar como titular no Corinthians. Félix Torres não dá pra jogar como titular no Corinthians. Kaká não dá pra jogar como titular no Corinthians. Então o Corinthians tá em busca de contratar. Se fala muito em Sérgio Ramos, Davi Luiz, mas o Timão não tá satisfeito com a defesa. Precisa um lateral esquerdo. Busca mais um meio campo e busca mais um atacante. Um atacante se o Roberto não sair. Porque se o Roberto sair, o Corinthians precisa buscar 2 grandes atacantes. Acho difícil, mas a possibilidade do Corinthians repatriar o Roger Guedes. Acredito eu que nesse momento é muito difícil, porque o Roger Guedes está muito bem lá na Turquia, né? Ele gosta muito de lá, tá com a família lá, né? Um cara que ganha um salário aí de praticamente 6 milhões de reais, não é do orçamento do clube brasileiro, mas o Corinthians está na expectativa aí de contratar um grande jogador. A Esporte da Sorte diz que todo ano vai dar ao Corinthians um jogador midiático, um jogador galáctico, e com certeza no início do ano aí vai chegar um grande jogador. E a torcida que eu tenho é que o Corinthians continue com esse time que tem, com esse time que tá, e ainda reforça de bons, grandes jogadores para ano que vem conseguir bater campeão de uma Copa do Brasil, de um Brasileirão, de uma Taça Libertadores, de alguma coisa, de um campeonato nacional ou internacional, porque o último time do Corinthians foi o Paulistão de 2017, de lá pra cá só passa vergonha. E aí, fiel, o que você está achando desse time? Esse time do Corinthians, se não vender ninguém e chegando aí 3 a 4 a 5 jogadores, tem condições de bater campeão ano que vem de um título nacional ou internacional, por exemplo? Qual que é a opinião de vocês? Porque eu, sinceramente, na minha modesta opinião, se o Corinthians não desmanchar o elenco, não vender ninguém, contratar aí 4 a 5 jogadores, ano que vem chegou a nossa vez de sair dessa fila aí, desde 2017, que não ganhou um título. Isso é uma vergonha. Praticamente 8 anos sem conquistar um título de expressão. O último foi com o Carille. E agora chegou o presidente Augusto Melo, um cara sério, competente, trabalhador, né? Com certeza quer entrar na história do Corinthians como um trabalho espetacular, porque alguns outros presidentes que passaram, por exemplo, do Willian Monteiro Alves, entrou na história do Corinthians, mas como o pior presidente da história. Além de não conquistar nada, não ganhou nenhum título, não pagou as contas, pelo contrário, deixou muita dívida pro Corinthians. Deixou salário atrasado, direito de mais de 30 milhões de reais. Deixou aí a dívida com o Paulinho que o Corinthians fez, mais de 40 milhões. Deixou também a dívida do Luan, mais de 70 milhões. Isso é uma vergonha. Isso não pode acontecer com um time da grandeza que é o Corinthians. Gente, muito obrigado a todos. Fica todos com Deus. Uma ótima semana. Tchau, tchau.